Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Bom, meu povo, estou de volta. Aê, estou de volta aqui no nosso canal Estudo Fácil aqui do YouTube. E para você que está chegando agora, já se inscreve no canal, deixe o seu like, ative as notificações e também compartilhe com os seus amigos para que eles também venham estudar conosco. E bom, meu povo, para hoje então trouxe mais uma aula de Química do setor B. E nós vamos então hoje continuar falando de Química Orgânica, que hoje na verdade seria a nossa parte 2, porque nós já trabalhamos com a parte 1, que foi a parte de classificação das cadeias carbônicas e hidrocarbonetos. Aí hoje nós vamos tratar então dos temas das aulas 25 a 31 da apostila 7 do Sistema Anglo de ensino, trabalhando as ramificações, a função álcool, fenol e aldeído e cetona. Tá bom? São várias, hoje é aula só teórica, tá bom? Tem bastante teoria aqui para a gente aprofundar e aí vamos ser felizes. Vamos ser felizes, tá bom? Mas é bem tranquilo e também qualquer dúvida que ficar nesse assunto, pode mandar para mim, que aí é só alegria, a gente resolve. Tá bom? Que essa parte aí tem que ficar claro e aí você pega exercício para fazer, se ficar dúvida em exercício pode me mandar à vontade. Beleza, meu povo? Então simbora, vamos começar, mas antes solta a famosa vinheta. Inclusive, já lembro você agora de seguir e compartilhar o nosso Instagram, @_estudo.fácil. E caso você goste de tudo que eu posto, estiver ajudando você, já segue, compartilha então com geral. Também manda um WhatsApp, manda um direct lá para mim, porque isso me ajuda bastante. Tá bom? Então vamos começar aqui fazendo uma breve revisão de hidrocarbonetos. Tá bom? Passei essas tabelas aqui na aula passada, se eu não me engano. E aí então nós temos, para dar uma nomenclatura para qualquer molécula orgânica, nós temos o prefixo, o intermediário e o sufixo. Prefixo que vem antes do nome, no caso, o número de carbonos. Então é met, et, prop, but. Depois continua da maneira que a gente já conhece. Pent, hex, hept, oct, non, dec, andec. Parece conversa de grego aqui, mas enfim. Aí no meio, o nome intermediário é a saturação da cadeia. Então, se é saturada, no caso, apenas ligação simples, é AN. Insaturada, se tiver uma dupla é IN, duas duplas de EN. Uma tripla IN, duas triplas de IN. Se tiver uma de cada, ENIN. E aí você vai completar o nome da função. Se for hidrocarboneto, termina em O e aí fechou. Porém, se a molécula for um ciclo, vem no prefixo ciclo. Beleza? E aí fechou. Aí nós temos esta tabela aqui que já aumentou. Estas duas colunas aqui estão ok. Hoje então nós vamos trabalhar com álcool, aldeído, cetona mais o fenol. Tá? Que não está aqui. E o ácido carboxílico por enquanto não. Tá bom? Então lembre, esta coluna de prefixo prevalece, esta de termo intermediário também. A única coisa que vai mudar é o grupo funcional, porque tudo depende da molécula. Tá bom? Então por isso tem que ficar atento. E aí já lembro você que ainda não viu dessa dica do dia que eu postei lá no Instagram do Estudo Fácil, Para quem também não sabe, eu estou postando uma dica por semana, tá bom? Postei no dia 8 de setembro para você salvar, então salva lá no Instagram, imprime, tira print, pendura em quadro, enfim, porque isto é super importante. Então aqui nós temos o nome da função orgânica, a terminação, o sufixo e o grupo funcional. E aí, meu amigo, fechou. Aqui é só alegria. Aqui você tem que guardar no coração. Guarde porque é super importante, tá bom? Tem que estar sempre estudando essa parte para você ficar feliz da vida. E eu também, tá bom? Então, beleza, vamos começar aqui então falando dos ramificados. Bom, ramificados tem muito nome, Mas enfim, o que eu aconselho vocês?
Lembrar que ramificado sempre vai terminar em "il", tá bom? Sempre vai terminar em "il". Então, se eu tenho um metil, eu sei que met indica um carbono, então eu vou ter um CH3. Ah, um metil tem o CH2, CH3. E assim vai. O que eu aconselho? Ficar mais até o terc-butil. Eu acho que o restante é muito específico. Tá bom? De verdade, acho muito específico. Eu prefiro, se eu fosse vocês para estudar, ficaria mais até o terc-butil. Tá bom? E aí a gente ia se virando lá e tudo mais. Tá bom? Mas é isso. Ó, nessa parte aqui do vinil, eu prefiro ver o etenil. Porque et, dois carbonos, en quer dizer dupla, então eu já consigo lembrar do CH2CH, tá bom? Então, ó, metil CH3, etil CH2CH3, propil é sempre este que vem assim, né? O propil é o que está numa linha só, assim como o butil. E aí o restante você vai vendo conforme está. Beleza? Então vamos começar aqui falando mais especificamente dos ramificados. Eu tenho então, por exemplo, eu quero dar um nome para uma molécula ramificada. Bom, o que eu preciso fazer? Está aqui. Exemplo 1, está aqui. Aqui está falando apenas dos alcanos, mas vale para todo mundo. Tá? Vou determinar, primeiro passo é determinar a cadeia principal, ou seja, a maior sequência de átomos de carbono e escrever seu nome. Então eu vou contar quantos carbonos tem. No caso, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 carbonos, apenas C e H. Então eu já sei que é o hidrocarboneto, termina em O. Portanto, heptano. Beleza. E aí o que sobrou, Henrique? O que sobrou eu faço o que? Eu jogo fora? Jamais. Essa daqui é a parte ramificada. Ah, é, Henrique? É verdade. É verdade. Então esta é a parte ramificada. Que eu vou identificar e vou perceber que eu sei que tem 2 carbonos, é ligação simples. Ah, então é o etil. Então é o etil. E aí então eu já sei que eu tenho uma molécula heptano, aqui que é a cadeia principal, né? Mais um etil. Ah, Henrique, posso escrever assim? Não, não pode. Tá bom? Não pode. E aí que vem a parte principal, que no caso está aqui, ó. O nome ele sempre tem que seguir uma ordem, isso nós já trabalhamos, que é a posição do grupo ramificado, o nome e o nome da cadeia principal. Exemplo, ó, eu tenho a ramificação está em que posição da cadeia principal, ou seja, qual carbono ela está? No 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6, no 7. Não, Henrique, ela está no 4 aqui, ó, carbono 4. Ah, então eu tenho que falar que no carbono 4 eu tenho um grupo etil em qual molécula? Na molécula do heptano. Então tá aqui, ó. Acabou. 4-etil heptano. E aí, a partir do momento que você monta esta molécula, você consegue montar ela bem bonitinho. Tá bom? Agora, ó, quando um composto apresenta 2 ou mais grupos substituintes iguais, sua quantidade deve ser indicada por prefixos. Tá bom? Então, exemplo, 4-dietil. Se eu tivesse 2 grupos etis no 4. Entendeu? E aí, tranquilo. E os números devem ser separados por vírgulas. Beleza? Isso é importante. Quer ver? Vamos treinar um pouquinho aqui, ó. Tem algumas moléculas aqui. Vamos lá. Pega a cadeia principal. No caso dessa primeira aqui, ó. Pá. É esta daqui. O que é que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Pentano. Né? Beleza. Então já sei que é o pentano. Só que eu tenho, ó, uma ramificação aqui, outra ramificação aqui e uma ramificação aqui. Como que eu vou começar a contar, né? Então eu começo aqui pela esquerda, porque é onde tem mais ramificação. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então este daqui é o carbono 2, este é o carbono 4. Então eu tenho 2 grupos metis no carbono 2 e 1 metil no carbono 4. Como fica? 2, 2, 4, trimetilpentano. Eu tenho 3 grupos metis na molécula do pentano. Entendeu como é que funciona? Então fechou, vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, cadeia principal. Tá aqui. Tá aqui. E aí eu tenho então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Metil está no 3. E eu tenho uma tripla no 1. Como fica? Eu tenho no 3 um grupo metil, na molécula de pent, 1 ino.
porque eu tenho que indicar a posição da tripla, tá bom? Tenho que indicar a posição da tripla por conta do que poderia estar em outro lugar. Aí eu tenho também agora ali no terceiro exemplo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meu amigo, quanta, hein? Nossa senhora. Vamos lá, preste atenção. Aqui eu tenho, ó, 1, 2, tenho 3 grupos metis. E aqui eu tenho o que? Ó, eu tenho uma dupla com um CH3. Então, neste caso, eu tenho no carbono 3 um terc-butil, no carbono 5 metil hept2-eno. No caso, peraí que eu acho que eu errei alguma coisa. Minutinho só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 6. Ah, eu errei. Olha que beleza. Errei. Gente, volta tudo. Volta, peraí. Fiz besteira. Acompanha aqui. Quando você tem uma dupla aqui embaixo, a dupla entra na principal. Por isso que no carbono 3 eu tenho um grupo terc-metil, tá bom? E no carbono 5 eu tenho um grupo metil no hept2-eno, porque eu tenho que indicar a posição da dupla. Beleza? E é isso. Desculpa aí, gente, acabei errando aqui, mas já está aqui. Tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Henrique, você precisou contar? Eu contei, mas para fazer pensar. Por quê? Neste caso tem um ciclo, ó. Olha aqui. Ah, Henrique, você tem um ciclo, é verdade. Então já tem que ter o ciclo. E é um ciclo que de quantos carbonos? De 5. Então é um ciclo pentano. Ah. E aí no grupo 1, né, que no caso é este daqui de cima, eu tenho um metil. Então é um metil. E no carbono 3, ó, 1, 2, 3, eu tenho o quê? Um isopropil. Ah, e aí vai ter então 1 metil, 3 isopropil, ciclo pentano. E neste último aqui eu também tenho um ciclo de 4. Então o ciclo de 4 é ciclo butano. E aí eu vou precisar indicar a posição desse CH3? Não, porque como a molécula gira no espaço, não tem problema. Então sempre vai ser metilciclobutano. E aí fechou. Tá bom? Então este daí são os ramificados, tá? Mas o que é importante é você pegar o conceito de ramificação e aplicar nas funções, tá bom? Nas funções. E aí, para fechar os ramificados, eu tenho algumas posições importantes, que é a posição orto, meta e para. Orto é sempre vizinho, meta pula um e para oposto. Então, ó, aqui é orto, aqui é meta e aqui é para. Então isso aqui é para lembrar. Então posição orto, um do lado do outro, meta pula um, para oposto. Beleza? E aí pode estar escrito, ó, orto de metilbenzeno, nesse caso, O de metilbenzeno, M de metilbenzeno, P de metilbenzeno, enfim. Tem várias classificações aí que você pode ter, várias denominações para uma mesma molécula. Tá bom? E por que dimetilbenzeno? Essa daí é a molécula de benzeno, né? Que é uma molécula de 6 carbonos com duplas alternadas, e aí você tem dois grupos metis aqui, ó. Então, um no 1, outro no 2. E aí fechou. Tá bom? Então vamos seguir agora entrando já nas funções, e a primeira função é o álcool. Começando então. Nós temos o álcool é um composto que apresenta o grupo hidroxila, grupo OH, ligado a átomos de carbono saturados, ou seja, com ligação simples. E aí fechou. E aí o que vai acontecer? Então este daqui é o grupo funcional, tá bom? Então aqui eu só tenho ligação simples. Ó, uma outra característica desses compostos é que eles apresentam no máximo um grupo OH por carbono, tá bom? Não dá para eu ter 4 OHs aqui na molécula, não dá, tá bom? E aí a nomenclatura é feita como número de carbonos, intermediário, tipo de ligação, tal, isso aqui é tranquilo. O sufixo que muda, que no caso é o sufixo ol. Então no álcool, qual que é a função? C, aqui saturado com OH, termina em ol. Então álcool, aqui é tranquilo pensar. Beleza? Seguindo. Exemplo, olha que exemplo aqui legal. Eu tenho então a cadeia principal, 4 carbonos aqui.
função está aqui, ó. A função está aqui, a função álcool. Opa, já identifiquei que é um álcool, termina em ol. Quantos carbonos eu tenho na principal? Eu tenho 4. 4 but. Intermediário, o que vai ser? O tipo de ligação. Se é só simples, é AN. Então, but, AN. Porém, eu tenho que localizar onde está o grupo. Onde está o grupo do OH? Porque pode estar em qualquer lugar. Né? Neste caso, está na posição 2. Então, é butan 2-ol, porque é um álcool. Beleza? Tranquilo, né, meu? De boas. Aí, seguindo, eu tenho aqui, por exemplo, ó, cadeia principal com 8 carbonos. Opa, Henrique, agora aumentou, hein? Agora aumentou. O que ficou de fora? Ramificação. Ah, o OH entra como ramificação? Não, ele é a função, ele é o grupo funcional, tá bom? Então o que ficou de fora foi este CH2CH3, que eu já sei que é o etil, e aqui eu tenho dois grupos metil, né? Então é um dimetil no carbono 6 e aqui é no carbono 4. Então vamos lá. Lembrando, então, que sempre as ramificações vêm antes do nome da molécula. Então, na posição 4, eu tenho um etil, e na posição 6 e 6, eu tenho um dimetil octan 2-ol. Beleza? E este 2 aqui, então, é para indicar onde está a função do álcool. Tá bom? Beleza? Então, vamos seguir. Estamos aqui, vamos lá. Olha aqui que já começa a complicar um pouco, tá? Olha que complicado. Vamos lá. Cadeia principal está aqui, ó, estes 4 carbonos aqui. Beleza. O que eu tenho que pensar? Opa, a dupla está aqui, então eu tenho que começar a contar da esquerda. Aí, o que vai acontecer? Na verdade, eu tenho que começar a contar da função do álcool. Tá bom? Se fosse um hidrocarboneto, eu começava a contar de onde estava a ligação. Mas como é o álcool, eu tenho que começar a contar a partir da função. Então, a função está aqui, OH. Então, 1, 2, 3, 4. But. Opa, beleza. Tem ligação dupla em... Onde está a dupla? Na 3. Onde está o OH? No 1. É um álcool. Então, eu vou ter o but 3 para indicar a posição da insaturação. E na posição 1, aqui, ó, 1-ol, eu vou indicar aonde está o OH. E aí, fechou. But 3 em 1-ol. É bem estranho isso, mas está certo. Tá bom? E aqui do lado é um outro jeito de escrever a molécula. Tá bom? É um outro jeito, mas você consegue chegar no mesmo raciocínio. Beleza? Seguindo. O que nós temos? Olha aqui, ó, nos álcoois com mais de um grupo OH, as posições desses grupos são indicados pelos menores algarismos possíveis. Opa, menores algarismos possíveis. E sua quantidade é indicada na nomenclatura pelos sufixos diol, triol e assim sucessivamente. Ou seja, se eu tenho duas funções álcool, 3 funções álcool na mesma molécula. Exemplo, eu tenho 2 álcools aqui, ó. Então é diol. Então eu vou ter etano diol ou etano 1,2-diol. Porque et já é 2 carbonos, né? Então você escrever etano diol ou etano 1,2-diol vai dar na mesma coisa. Beleza? Seguindo. Aqui eu tenho um outro jeito de dar nome ao álcool, né? Então eu pego o álcool mais o grupo orgânico terminado em -ico. Como assim? Ó, álcool metílico, eu tenho uma função aqui álcool, uma molécula com uma função álcool. Eu vou considerar o que? O grupo ramificado. E aí eu vou ter álcool metílico. Mesma coisa aqui, eu pego o OH e eu vou ver o que está no restante. No caso aqui é um etil. Então é álcool etílico. Mesma coisa aqui, ó, álcool isopropil. Só que eu vou colocar álcool isopropílico. Beleza? Tranquilo. Então, duas maneiras de dar nome para o álcool. Seguindo. Oxidação de álcool. Isso daqui é importante. Mas o que você tem que sempre pensar? Se eu tenho um álcool primário, ele sempre vai gerar um aldeído e depois um ácido carboxílico. Álcool secundário, eu tenho um álcool secundário que vai virar uma cetona. E álcool terciário não reage. Como que acontece isso? Eu vou acrescentar um hidrogênio na molécula. Então eu pego um hidrogênio, coloco aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui. Aqui, colocarei aqui.
o que eu vou ter? Vai sair com uma água, sai a água aqui, ó, H2O saiu, e aí eu vou ter então um grupo C dupla O e H. Neste caso é um grupo do aldeído. E aí também é importante saber isso. A mesma coisa aqui, então acrescentei um O aqui, ficou um ácido carboxílico. Tá bom? E isso é importante saber. Álcool secundário, vou acrescentar o O, né? Então sumiu com a água aqui, acrescento um O, dupla O, e aí beleza. E aí eu não consigo reagir mais. E o álcool terciário não tem como reagir, porque não tem como eu colocar mais um O aqui. Tá bom? E aqui, ó, um pequeno resuminho para você. Tá bom? Isto é importante ficar bem na cabeça. Tá bom? Seguindo, como que nós pegamos então o etanol a partir da cana de açúcar? Isso também é importante ficar bem na cabeça. Tá bom? Como é que eu vou fazer? Eu pego a cana, vou moer a cana, vou obter a garapa, que é o famoso caldo de cana, com alto teor em sacarose, C12H22O11. E aí, a partir dela, eu vou produzir o que nós chamamos de melaço. Né? E a garapa é aquecida e obtém-se o melaço. E aí, depois disso, nós vamos fermentar o melaço, que aí nós vamos conseguir o etanol. Então, eu tenho a sacarose, em água fica glicose e frutose. Eu vou pegar uma delas e vou, pela ação da enzima zimase, eu vou produzir etanol e gás carbônico. E aí, com isso, eu tenho o etanol produzido a partir da cana-de-açúcar. E aí, no final, eu tenho uma destilação do mosto que foi fermentado. Então, o mosto fermentado é submetido a um processo de destilação fracionada e obtém-se uma solução líquida, né, que contém até 96% de etanol e 4% em água, de água em volume. E essa solução é denominada 96 graus GL, tá bom? E aí é tranquilo. Bom, meu povo, esta é a parte de álcool, tá bom? Esta é a parte de álcool. Parece muita coisa, mas na prática fica tudo a mesma coisa, de colocar nome, tal. Então isso é importante às vezes ficar na cabeça, tá? Então é assistir minha aula e depois correr para fazer exercício, beleza? Agora vamos entrar um pouquinho nos fenóis. Tá bom? Eu acho que depois eu vou ter que dividir essa aula, mas vamos seguindo aqui, qualquer coisa depois eu divido no meio. Vamos lá. Fenol. Como é o fenol? Ele é bem simples. Eu tenho um anel aromático com duplas alternadas e nele ligado um OH. Este daqui é o fenol. Só isso, Henrique? Só isso. Este daí é o fenol. Ele tem então uma hidroxila ligado diretamente a um átomo de carbono do anel benzênico, tá bom? E aí a gente também pode dar um nome para ele, né, terminado em fenol ou hidroxi mais o nome do hidrocarboneto. Então vou até deixar anotado aqui, ó, hidroxi mais o nome do hidrocarboneto. E aí fechou. Tá bom? E aí, lembrando também que o fenol ele é muito ácido, porque o hidrogênio do grupo OH é ionizável. Então, este hidrogênio aqui, ele é ionizável. Beleza? E aí, então, nós temos ó, o mais simples do fenol, é este cara aqui. É o básico do fenol, que pode ser chamado de fenol ou benzenol. Legal, né? Bem tranquilinho o fenol. Aqui alguns exemplos, ó. Eu tenho então um grupo metil no fenol, então é 2-metilfenol ou O-metilfenol. Por que O? Porque é o oro, né? Lembra daquela parte ali do oro, mete para? É isso. Aqui, ó, então tá vizinho, ó, desculpa, orto, né? Não é orto, é oro. Desculpa, não é oro, é orto, desculpa. M, meta pulou 1 e no para que está no oposto, né? Do outro lado da molécula. Então, O, M e P por conta disso. Beleza? Então, este é o fenol. Nossa, Henrique, só isso? Solamente isto. E aí, nós vamos seguir com os aldeídos, que é a próxima função. Tá bom? Então, o aldeído nós temos o quê? Os aldeídos eles apresentam o grupo carbonila, representado a seguir na extremidade da cadeia, ou seja, em um carbono primário. O grupo carbonila é este, mas este cara aqui é o grupo que representa a função do
aldeído. Tá bom? É o cara que representa a função do aldeído. Ele vai ter então prefixo intermediário a mesma coisa, porém o sufixo vai terminar em al. Beleza? Vai terminar em al. Então, aldeído termina em al. Beleza? Tranquilidade. Então, nós temos aqui, por exemplo, se ele está sempre na parte da extremidade, ele nunca vai ser numerado. Ah, Henrique, gostei dessa, hein? Gostei dessa e é verdade. Nunca vai numerar porque ele está na ponta da molécula. Então, eu tenho aqui ó, 3 carbonos. Prop. Só ligação simples an, função aldeído, porque é um dupla O com H, propanal. Fechou. Meu, só isso. Agora, se tiver duas funções, dois grupos aldeídos, propano-dial, tá bom? Só que, Henrique, mas por que não pode ser propandial? Porque o O aqui ele faz soar mais, ficar melhor, tá bom? O som ficar mais escutável, né, digamos assim, para o nosso ouvido, tá bom? E aí, fechou, beleza? E aí, então, nós temos um outro aqui de aldeído ramificado. Então, eu tenho, lembrando que a dupla entra, então eu tenho esta cadeia principal, 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que eu sempre começo contando da função. Então, eu tenho ó, no carbono 3 um metil, e no 4 eu só tenho um hidrogênio aqui, não tem nada, então tudo bem. Eu tenho, então, 5... No carbono 3, um metil, na verdade, então isso fechou. 5 carbonos na cadeia, que é o pente. A dupla está no carbono 3, preciso numerar. O intermediário tem uma dupla, então é em função aldeído, al, 3-metil, pente, 3-enal. Pronto, tranquilo, né? Tranquilo, fechou. É isso, também não tem muito o que eu explorar de aldeído. É basicamente isso. Tá bom? E aí, para terminar, vamos falar um pouquinho da cetona. Cetona é este cara aqui que tem um dupla O em carbono secundário. Carbono secundário e a terminação é ona. Então, aqui eu tenho o grupo funcional terminando em ona. Então é uma cetona. Isso, meu amigo. Fechou. Fechou. Tá bom? E aí, exemplos. A numeração sempre é começar do mais próximo à função, né, o grupo funcional. Então eu tenho este cara aqui, então 1, 2, 3, 4, 5. É um pentan, porque só tem ligação simples. Onde está a cetona? Está no carbono 2, então é 2-ona. Mesma coisa aqui, ó, pentan 3-ona, porque a cetona está no carbono 3, tá bom? E aí, nós temos aqui, por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4. 4 carbonos but, só ligação simples an, função ona. Ona. Tá bom? Só que aí eu vou ter butanona ou butan 2-ona. Tá bom? Eu aconselho, para não ter erro, colocar o butan 2-ona. Tá bom? Porque é no carbono 2 que eu tenho a função cetona. Tá bom? Isso daí eu acho mais seguro. Beleza? E aí, seguindo, ó, aqui já tem ramificação, tá bom? Eu gosto de trabalhar ramificação porque aí a gente já vai treinando tudo. Eu tenho então 5 carbonos na principal, função cetona está aqui, começa então 1, 2, 3, 4, 5. Onde está a ramificação? Está no 4, é um grupo etil, porque tem 2 carbonos, tá bom? CH2, CH3, então 5 carbonos na principal, uma dupla. Está no 4, está no carbono 4, o grupo funcional está no 2 e o etil está no 4. Então, como fica isso? 4 etil pente 4 em 2-ona. É bem ruim de falar, mas é isso mesmo. Então, no carbono 4 eu tenho um grupo etil, numa molécula de pente, uma molécula com 5 carbonos, onde no carbono 4 eu tenho uma dupla e no carbono 2 eu tenho uma cetona. Lembrando que as ramificações vêm sempre em ordem alfabética. E aí, para finalizar, se for uma cadeia cíclica, eu vou colocar ciclo e o nome da cadeia, tá bom? Isso daí, tranquilo. Porém, eu tenho um outro modo de dar nome para as cetonas, que no caso é o que está aqui, ó, cetona
etílica, porque eu pego o grupo cetona, fixo e olho o que tem no restante. Então eu tenho um grupo etil, um grupo metil. Tá bom? Eu só falei ao contrário ali, mas é metil e etil. E aí eu coloco em ordem alfabética. Etílica e metílica. E aqui mesma coisa, eu tenho acetona aqui, eu tenho fenil aqui e um etil aqui, etílica e fenílica. Aí até uma dica, como o fenol ele também é um benzeno, só que com OH na ponta, o fenil fica fácil de lembrar. Não é verdade? E aí, meu povo, finalizo a nossa aula por aqui. Depois também de muita informação, hein? Cê é louco, bicho! Mas foi bastante informação, mas é bom para a gente treinar, para a gente conhecer, porque isso vira e mexe, às vezes causa dificuldade para todo mundo. Tá bom? Mas enfim, estamos treinados e aí é só alegria, né, meu povo? Então é isso, muito obrigado. Qualquer dúvida é só me chamar lá no direct do nosso Instagram, @estudo.fácil. Beleza? Valeu, meu povo, um grande abraço, fiquem bem, bons estudos e até a próxima aula.